Aleluia. Amém. Entrou sua Bíblia. Abre sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Jó capítulo 42. Aleluia. Jó capítulo 42. Glória a Deus. Versículo 12. Jó fica antes dos salmos. Capítulo 42, versículo 12. Quem está feliz diz amém? Aleluia. Só dois estão felizes. Quem está feliz diz amém? Amém. Quem está dentro diga glória. Glória. Prazer estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Jesus te dá honra, toda glória e todo louvor. Glorificar a Deus para a vida. Presidente desse ministério, pastora e apóstola Adriana Cabral, nos abençoe no filho especial. Pastor Rubi, sua esposa, Deus continue abençoando. Pastor que participou, Deus continue te abençoando e te usando. Glória. Aleluia. Todos estão aqui presentes. Que o nome de Deus esteja estendido. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Um abraço à minha família e toda a minha casa. Também o meu pastor. Quem achou Deus amém? Amém. Aleluia. Fique de pé se você puder. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Capítulo 42, versículo 12. E assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, e 1000 juntas de boi, e 1000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, que teve 14 mil ovelhas e 6 mil camelos, e 1000 juntas de boi, e 1000 jumentas. Amém? Amém. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, não precisa pegar na mão dele, não precisa. Olhe para ele e diga, é hoje. Continua com força, diga, é hoje. Olhe para ele, olha para ela, diga, é hoje. Diga, o meu Deus vai virar o teu cativeiro. Quem crescente não. Aleluia. Eita glória. Eu quero ser breve, me raciocínio, meu objetivo, e serei breve nas minhas poucas palavras. Eu tenho aqui meia hora, diante de meia hora eu vou ser fatos, e o objetivo que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você preste atenção, por favor. Aleluia. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Todos que ele está aqui, eu digo bem. Amém. Aleluia. Glória. Perfeito. Glória a Deus. Pode vir para mim aqui, por favor, deixa eu ver a atenção. Texto que ora acabamos de meditar, o livro que ora acabamos de ler, é um livro de um texto, um livro que narra um texto acerca de um homem. Este homem é o segundo patriarca chamado Jó. O primeiro patriarca na Bíblia foi Abraão. Logo, que toda a Bíblia, alguém me escuta, diga amém. Daqui a pouco eu vou aumentando a velocidade. Toda a Bíblia existe a biografia, também existe a geografia. A biografia da história, a pergunta é: quem foi que escreve a história de Jó? Quem foi o escritor? Por que não o autor?
Porque toda a Bíblia só existe um autor, que se chama Espírito Santo. Aleluia. A pergunta é: quem foi o escritor? Um diz que fora Salomão, preste bem atenção, olhe para mim, preste atenção. Um diz que fora Salomão, outro diz que fora o próprio Jó, outro diz que fora o próprio Moisés, e outro diz que fora Salomão. Mas se você lê e relê a história um pouco atrás, vai perceber que vai ter o nome do escritor, porque o escritor está no confidencial. Isso quer dizer que a Bíblia não vai afirmar quem escreveu essa história. Alguns historiadores revelam que fora Salomão, outro diz que fora Moisés. Como eu disse que não vou fazer rodeio, preste atenção, por favor. Eu vou logo pregando. Percebe que o capítulo de número 1, versículo de número 1, capítulo 1 ao versículo 6, você vai perceber, pelo menos o versículo 6 tem exatamente quase 2 horas e meia de mensagem. Percebe que o capítulo número 1, versículo 1, versículo 2 está paralela com a historicidade. E segundo a historicidade diz que esse moço, ele habitava uma terra chamada Uz. A Bíblia existe 2 cidades, ou 2 cidades do mesmo nome, pois existe Uz dos caldeus, e também existe a cidade chamada Uz, pois essa cidade que Jó habita ou mora é uma cidade pequena, de um povo pequeno. E agora tu vai dar glória aqui. Por quê? Porque era uma terra pequena, de um povo pequeno. Segundo o historiador, diz que era uma cidade pequena, de um povo pequeno. Aí você percebe que existe um ponto aqui. Por que um ponto? Porque existe um ponto de interrogação, ou um ponto chamado vírgula, reticência, vírgula, e entre parênteses, e percebe que é uma terra pequena, e justamente esse Jó, vira para isso, pastor Zé, isso, obrigado. Jó começa a prosperar em um lugar pequeno. Jó começa a prosperar em uma terra pequena. Lá vamos. Para você prosperar, você não depende de ambiente. Não escutei o glória, vou repetir. Para você crescer, você não depende de ambiente. Aleluia. Para você prosperar, você não depende de B, não depende de C, não depende de D. Você depende de 2 pessoas. Primeiro, Jeová. Segundo, eu. Porque eu, quando eu falo você. Porque eu. Primeiro, Deus na minha vida. E segundo, eu. Por quê? Porque existe dentro de mim uma fé. Diga fé. E se tem fé, tem que ter atitude. E se não tiver atitude, tu não vai sair do lugar. Verdade, meu Deus. Porque a fé é aquilo que você não vê. E para você ver, tem que ter atitude. Não está aqui não, mas pelo amor de Deus. Tem que ter atitude. Para você vencer ou crescer, você precisa ter atitude. Não adianta o pastor aqui pregar 1 hora, 2 horas, 40 minutos, jogar a palavra ao léu e você não pegar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar as coisas boas que está saindo da Bíblia. Aquilo que me edifica com a Bíblia, eu pego e guardo. Aquilo que não serve para mim, eu jogo fora. Por quê? Porque vem através da palavra. E quando eu recebo a palavra, eu tenho que ter atitude. E por que atitude para me crescer? Lembra do capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. O capítulo 4, versículo 2 e 3 de 2 Reis. Existe uma mulher que era viúva, perdeu seu marido. Além de perder o marido, ela estava com uma dívida que não era dela.
Primeiro a Bíblia diz que ela servia. Diga comigo, servia. Primeiro a Bíblia diz que ele servia. Segundo a Bíblia diz que ele temia. E por servir ou temer, ela tinha crédito no céu. Eu escutei um glória a Deus ali. Aleluia. Porque quem serve, quem teme a Deus, ele tem lucro no céu. E o que a mulher fez? Ela teve atitude. Perde o marido, deixou uma dívida e ela vai atrás do profeta. Chega lá na tenda do profeta e o profeta perguntou: cadê o teu marido? Ela disse: ele já morreu. E detalhe, chegou os cobradores, que aqui os credores, para levar mim e os meus 2 filhos para ser escravo. Ele disse: por causa da tua fé e por causa da tua atitude, você volta para casa. Peça vasilha emprestada e não poucas. Por quê? Porque o milagre será grande. Agora já começa a prosperar. Segura aqui que eu não preciso gritar muito para você entender. Agora percebe que Jó começa a prosperar em um lugar pequeno. Pastor, eu não entendi. Pega isso aqui, olhe para mim aqui, preste atenção. Para você prosperar, você não precisa sair de Teresina. Para você crescer, você não precisa sair do teu bairro. Para você crescer, você não precisa sair da tua rua. Você precisa ter fé e ter atitude. Detalhe. Lá você vai ser diferente do meu de muitos. Eu vou provar na Bíblia. Pastor Nayube, o texto vai revelar que Jó começa a prosperar em lugar pequeno. Percebe que essa terra ou essa cidade é uma terra pequena, de um povo pequeno. E a Bíblia diz que ele começa a prosperar, ele começa a crescer. E diz a Bíblia que ele se torna o moço mais rico da época, se torna o moço mais amplo da terra. E detalhe, pode ler que está no texto que ele diz: não tem igual a ele. Igual quer dizer semelhante a ele. Alguém está aqui? Semelhante quer dizer igual. Pastor, Deus faz acepção de pessoas, sim ou não? Ele faz. Por que ele faz, pregador? Aqui ele faz, lá em cima ele não faz. Por quê? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, 28. Ele diz: eu levanto os pequenos para confundir os grandes. Amém, aleluia. Eu levanto o humilhado, rejeitado, desprezado e coloco no lugar do destaque. É por isso que tu está aqui. Tu não era de nada, mas Deus foi com a tua cara. Tu não tinha nada, mas a graça te alcançou. Lá vai e perdoa. Você só está aqui é por causa da graça. Você só está de pé por causa da misericórdia. Primeiro, você não era para estar vivo nem nascer vivo, mas por causa da promessa e por causa do propósito, você está aqui para dar. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Alguém está aqui? Alguém está aqui? Aí a Bíblia diz que debaixo da terra, em cima da terra, não tinha outro semelhante a ele. Semelhante quer dizer igual. Detalhe, pastor, não entendi. Sabe o que Deus está dizendo para mim? É que lá na tua rua não vai ter ninguém igual a você. Não está aqui não, pelo amor de Deus. Não vai ter ninguém igual a você aonde você mora. Só vai ter você. Por quê? Porque a graça vai te alcançar. E detalhe, Deus não vai te levantar no meio da multidão para você pisar em ninguém, não. Deus vai te levantar do meio da multidão para você ser uma árvore. Não, tu não está aqui não, tu está dormindo. Para você ser uma árvore. Por que uma árvore? Porque a Bíblia diz que Jó é uma árvore plantada no meio do deserto. E aí, pregador? Primeiro, a Bíblia diz que ele tem ouro, ele tem prata, ele tem fazenda. Eu preciso que você não converse, por favor.
A Bíblia diz que ele tem ouro, ele tem prata, ele tem camelos, ele tem ovelhas, ele tem gado, jumento. Agora percebe o versículo número 2 do capítulo 1, vai dizer que ele agora tem 10 filhos. Diga 10 filhos. Irmão, eu tenho 15 minutos, se tu não der glória eu vou para casa, pelo amor de Deus. Percebe que ele vai ter 10 filhos. Diga 10 filhos. Percebe que são 7 homens e 3 mulheres. Agora, meu filho, minha filha, percebe que, entre aspas, fecha aspas, Jó tem dinheiro, sim ou não? Jó tem uma família exemplar, sim ou não? Até porque a Bíblia diz que Jó tinha uma família que ninguém tinha, era só ele. Era só ele. E detalhe, dentro da cidade Luz, só era ele. E detalhe, Jó não prospera só na cidade, Jó também prospera no Oriente. Oriente quer dizer aqui o estado. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É que você vai prosperar na cidade que você mora. Você vai prosperar no estado que você mora. Você crê? E o texto revela que a Bíblia diz que ele é uma família exemplar. Por razão, a Bíblia diz que ele tinha 10 filhos. Só que lá fora ele é observado. Aí eu perguntei, Jeová observado por quem? Observado pelos vizinhos também. Observado por quem? Por Satanás. Percebe que Satanás não conseguiu entrar na casa de Jó. E eu vou provar na Bíblia por que ele não entrou na casa de Jó. Satanás está observando. E aí, minha irmã? Eu perguntei assim, pastor, o porquê que Satanás está observando Jó? Eu perguntei, Jeová é por causa da riqueza dele? Aí Jeová disse não. Talvez é por causa do ouro que ele tem. Ele disse também não. Jeová é por causa do dinheiro que ele tem, do ouro que ele tem. Talvez é por causa do dom que ele tem. Até porque, pastor Nayub, a história diz que Jó está introduzido entre os maiores adoradores. Ele está introduzido entre os maiores adoradores. Eu perguntei, é porque ele canta bem? É porque ele prega bem. Não é porque ele tem um carro bonito. Aí Jeová disse, não, tu é besta. Ele disse, não, por que Jeová? Verso 6. Jeová, como assim? Lê o versículo 6. A Bíblia diz que Jó estava diante da presença de Deus. Tu não está aqui, não, eu vou parar de pregar, irmão. Alguém está aqui? Você só dá glória com os guarda. Alguém está aqui? Deixa eu ver quem dá glória aqui. Vou repetir, eu estou pegando o Bíblia. Quem dá glória aqui comigo? Vivia diante da face da presença de Deus, porque a Bíblia diz que ele gostava de orar. E quem gosta de orar, ele é observado. Quem vive diante da presença de Deus, ele é observado por Satanás. Você sabia, enquanto você está aqui adorando, você está sendo observado. Enquanto você está aqui glorificando, você está sendo observado. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser o que você quiser, mas você é observado. E aí, pregador, eu sou protegido. Só é quem é protegido quem vive com ele. Tu não está aqui não. É só para quem convive com ele. Eu estou pregando para quem vive com ele. Eu estou pregando para crente que ora. Nem que eu prego para 3, mas eu estou pregando aqui. Quer ver Satanás se levantar contra a tua vida?
Não é você ter dinheiro. Não é você ter nome. Não é você ter status. Por que, pregador? Porque para muitos ele zomba do teu louvor, ele zomba da tua pregação, ele zomba quando você canta aqui. Por quê? Porque ele conhece você no confidencial. Irmão, a gente conhece quem é de Deus e quem não é. Porque Deus ainda tem profeta que revela. Pastor, o senhor gosta de dar direta? Não, eu sou direto mesmo. Diga glória para Deus. Pastor, eu sou melhor do que ninguém, não, irmão. Aqui não sou melhor do que ninguém. Até porque a Bíblia diz: aquele que busca muito recebe muito. Aquele que busca pouco recebe pouco. E aí, pregador, detalhe: Satanás estava observando Jó porque ele estava na presença de Deus. E ele fica irado quando vê crente na presença dele. Quer ver Satanás se levantar quando o teu casamento vive diante dele? Quer ver Satanás te perseguir, vive diante dele? Perseguições faz parte do processo e também do projeto. Falatório faz parte do processo e do projeto. Quanto mais fala, quanto cresce. Quanto mais fala de você, mais você prospera. Vou provar. Capítulo 1, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A Bíblia diz, no Êxodo diz: quanto mais Faraó batia, o povo crescia. Pode falar de você, mas você está diante da presença de Deus. Segura na mão desse irmão que eu não gosto de fazer muito isso. Fale para ele assim: ei, perca tudo, mas não perca a presença de Deus na tua vida. Levante a mão assim quem está nesse canto aqui. Levanta a mão lá em cima quem está nesse banco. Jesus está dizendo: perca tudo, mas não perca a presença de Deus sobre a tua vida. Perca, venha o que vier, mas vive diante da presença do Senhor. Só quem está aqui abre a boca pelo minuto e dê glória para Jeová. É só para quem está aqui para dar glória. Eu estou pregando para quem tem estudo. Eu estou pregando para quem tem raiz. Só aguenta a prova quem tem estrutura. Só aguenta a perseguição quem tem estrutura. E eu estou pregando para alguém que tem estrutura. Se não tem estrutura, sai fora. Se não aguenta a perseguição, larga a carteirinha, chega aqui, se despede e vai embora. Mas eu estou pregando para crente que tem estrutura. Deixa eu ver quem tem estrutura. E ele só te pega uma lacuna. Ele só te pega no espaço. É por isso que Paulo diz assim: seja firmes e como? Não está aqui não. Vou repetir: seja firmes em como? Ele está dizendo: vive diante da presença. Por quê? Por que ser firme e constante? Porque você tem que ter estrutura no dia mau. Eu vou falar para você que alguns pregadores dizem que o dia mau te pega de surpresa. Ele não te pega de surpresa. O problema não te pega de surpresa.
Antes de acontecer, ele te avisa. Então vem que esse negócio que Deus te pegou de surpresa que não está na Bíblia. Se você me provar na Bíblia que Deus te pega de surpresa, você está mentindo. Antes de acontecer, ele revela. Se ele não coloca, se ele não usa profeta, ele te mostra em sonho. Ele te dá uma luz. Satanás, ele é sagaz. Ele está observando de fora. De quê? Observando Jó para ele dar um vacilo. Tu já percebeu que tem muita gente caída? Você já observou que tem muito pastor caído? Você já observou que tem muito crente? Eu não estou falando só pastor, todo mundo. Estou falando de todos. Caído. Porque ele deixou uma brecha. Ele deixou uma lacuna. É por isso que quando o povo estava no cativeiro da Babilônia, estava aqui lá no cativeiro da Babilônia, Neemias. A primeira pessoa que voltou foi Neemias, porque ele recebeu uma carta dizendo: a terra foi destruída, teu povo e o teu povo, a tua família está perecendo, e o Senhor precisa urgentemente voltar para reconstruir os muros. Quando ele reconstruiu, Deus disse para ele: reconstruiu? Sim. Aí Deus disse: está vendo aquela brecha? Disse: tá. Não está aqui não, pelo amor de Deus. Pastor, o que é tampar as brechas? Tampa a brecha da novela. Eita, irmão, já deu glória aqui. Tampa a brecha da mentira. Tampa a brecha da fofoca. E aí? Senão o diabo vai te pegar. E pastor, como eu faço? Ore e adore e lê a Bíblia. Versículo número 7, 8, 9. Satanás, ele está rodeando. Deus está sentado no trono. Alguém diz que Satanás está no inferno. Não, não está. Não está. Porque a Bíblia diz que existe o primeiro céu, o segundo céu. E diante do terceiro céu existem as regiões celestiais. É onde Satanás está. É por isso que a Bíblia diz que ele está em derredor, bradando como um leão, querendo destruir alguém. É por isso que a Bíblia vai dizer: vigiai e orai. Primeiro ele não está falando de orar, primeiro ele está falando de vigiar. Tu ora demais, mas não vigia. Tu busca demais, não vigia. Tu prega demais, não vigia. De onde vem Satanás? Vendo te rodear a terra e passear por ela. Eu tenho 3 minutos. Quem quer que eu continue? Diga agora. Quem quer que eu continue? Diga agora. Vem te rodear a terra e passear por ela. E tu vem de onde? Eu vim lá de Teresina, no Piauí. E tu viu quem? Eu vi uns crentes doidos, perturbados, não tem dinheiro, mas dá glória. Deixa eu ver se tem alguém doido aqui por Jesus. Lá fora, deixa eu ver se tem alguém. Tem dinheiro no bolso, mas tem glória para dar. É o diabo dizendo: vou acabar com ele, mas ele vai dizer: eu vou adorar. Tu viu ele? Observou quem? Tu viu quem é ele? Eu vi que ele tem dinheiro, eu vi que ele tem ouro, ele tem tudo. Meu Deus! Aí parece que a Bíblia está dizendo assim, ó: viste bem, que ele tem ouro e tem prata. Em outras palavras, eu estou dizendo assim, ó: tu vê ele por fora, mas eu conheço ele por íntimo.
assim, tu conhece ele pelo carro que ele tem, tu conhece ele pelo dinheiro que ele tem, tu conhece ele pelos bens materiais que ele tem, mas eu conheço o grau de intimidade que ele tem comigo. Levanta agora lá fora. Lá vai. Não adianta você ter olho e não tiver intimidade. Não adianta você ter um carro bom e não tiver. Estou pregando para quem tem intimidade. Deixa eu ver aqui se tem passinho que conecta. Deixa eu ver aqui quem tem estrutura, rapaz. Levante a mão quem está aqui. É só para quem tem. É melhor levantar a mão aqui do que levantar a mão pro bandido. Levanta a mão. Eu quero liberar para alguém que está aqui. Jesus está dizendo: perca tudo, mas não perca a tua. Jó. Olha para mim. Posso falar? Posso? Posso mesmo? Eu vi Deus falando assim. Eu vi, tu viste o maior empresário que tem lá no Oriente, na cidade de Uso. Foi assim que Deus falou? Não. Foi? Não. Por que as pessoas estão procurando mais status do que presença? Porque que fulano de tal entra aqui quer ser chamado de doutor. Não, doutor fulano de tal, advogado lá no seu escritório, aqui tu é servo. Delegado lá na tua delegacia, aqui tu é servo. Empresário lá na tua empresa, aqui tu é servo. Tu é bancário lá no porto, aqui tu é servo. Deixa eu ver quem é servo. Pregador é servo. Pastor é servo, empresário é servo, advogado é servo, cantor é servo. Se não for servo, não presta. Isso é servo. Deixa eu ver quem é servo aqui. Só quem é servo. Só quem é servo. Só quem é servo. Vou te mostrar quem é. Primeiro que ele é temente a mim. Porque quem é servo tem temente, ele é temente a Deus. Você sabe o que é temer a Deus? Pergunta para mim o que é. Pergunta o que é. É ter simplicidade. É ter humildade. Ter humildade não é ter você a roupa rasgada, não. Isso é preguiça. Porque tem feira aí de 20 contos para tu comprar roupa e bonita. É verdade. Glória, Pai. Eu fui por o maior shopping que tem aqui em Teresina. Hoje eu postei. Eu vi um sapato de quase R$1.000. E quando eu cheguei na loja era de 300 contos. Diga glória, Pai. Aleluia. E aí, pregador, tu conhece ele? Conheço. Ele é temente a mim, se desvia do. E ele anda no meu, não é no caminho, é no caminho. Porque caminho não existe. Existe o caminho dele. E ele anda na minha presença. E eu observei ele, que ele tem tudo. Mas eu também observei que ele está batendo na porta. Aleluia. Porque a Bíblia diz: quem bate, bate a porta assim. E Jó batia todo dia. Porque quem bate todo dia, ele abre a porta. Verdade. Vamos falar, posso? Posso? Mas tem gente forçando a porta. Deus não quer que você force, Deus quer que você bata. Por quê? Porque quem está do outro lado com a chave é Ele. É por isso que Ele tem tudo. É por isso que Ele tem ouro, tem prata. Detalhe.
Mas eu também observei que ele vive na tua presença. É por isso que ele tem tudo. Mas se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar. Se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele vai parar de te adorar. E sabe que a Bíblia diz que Jó é uma árvore plantada no meio do deserto. Segura aqui para mim, por favor. Eu vou mandar o link para o pastor e para a pastora daqui a pouco, ele manda para você. Diz a história, meu filho, que ele tinha uma árvore, ou era uma árvore. Existia fora da casa de Jó, existia uma árvore, diga uma árvore. E a história diz que Jó sempre estava sentado debaixo daquela árvore. E detalhe, por que Jó estava sentado? Pergunta para mim, por quê? É por isso que está inserido no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, porque quem anda com ele tem paciência. Tu não está aqui não. Quem anda com ele fica tranquilo. Por quê? Porque quem anda com ele está dizendo: eu não estou preocupado do que eu estou vendo. Eu não estou preocupado do que vai vir, porque eu já sei o que já vem por aí. Eu tenho que ter estrutura para suportar a dor que eu vou passar. Catuca esse irmão que está do teu lado, diga: aguenta. Diga: suporta. Não precisa você pegar na mão dele, só olhe para ele. Diga para ele: suporta. Diga: a dor vai vir. Diga: o problema vai vir. Mas Deus vai te dar estrutura para você suportar. Diga: tenha paciência. O tempo de cantar vai chegar para você. E é que Deus está dizendo: fica sentado, tranquilo, nessa cadeira dessa paciência, porque está vindo chuva de vitória para você. Alguém está aqui nessa rua aqui para dar glória comigo? Eita, eu estou sentindo Deus, eu vou terminar. Mas alguém está nesse manto aqui comigo para dar glória. Alguém está aqui comigo para dar glória aqui nessa casa. Venha o que vier, tenha estrutura. Venha o que vier, tenha raiz. A primeira coisa que Jó vai perder. Olha para mim aqui. Aleluia. A primeira coisa que Jó vai perder não foi ouro. A primeira coisa que Jó vai perder não foi prata. A primeira coisa que Jó vai perder não foi camelos. A primeira coisa que Jó vai perder foi boi. Presta atenção, por favor. A primeira coisa que Jó vai perder foi os seus bois. Porque o versículo 10 vai dizer que existia uma cerca. Essa cerca dividia a casa e todo o seu cercado aonde tinha os seus bois. E aonde Jó estava pacientemente sentado. Pastor, e se tudo der glória, eu vou para casa agora. Quem está aqui? Alguém está aqui? Alguém está aqui? Alguém está aqui? A Bíblia diz que Jó vai perder os seus bois. E aonde Jó está, pregador? Sentado. E lá veio a primeira notícia e disse: Jó, tu perdeu bois. Jó, tu perdeu camelos. Tu acabou de perder ovelhas. E aonde Jó está? Calado ele estava, calado ele ficou. E aonde Jó estava sentado, ele estava sentado, ele ficou. Por quê? Porque ele não dependia do ouro e nem da prata. Ele não dependia do ouro que ele tinha. Ele não dependia da prata que ele tinha. Ele estava dizendo assim: eu perco ouro, perco prata, mas não perco a minha postura de adorador. Eita, irmão da glória lá. O irmão da glória ali também. Eita, alguém está nesse manto comigo, pelo amor de Deus. Alabaia, sobrecalabaia. Pega tudo, mas não pega a tua postura de adorador. Tá tudo difícil, mas casa cara de adorador. A porta tá fechada, mas cara de adorador. Não me pega os pontos, por gentileza. Não me pega os pontos, por favor. Por que, pregador? Porque Deus confia em você. Ele crê.
habita em você. Glória a Deus. Porque Deus nunca vai colocar você dentro de uma dificuldade. Glória a Deus. Deus nunca vai colocar você dentro do problema se você não tiver estrutura. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei ontem e vou repetir. Jesus ficou na popa do barco e dormido, porque ele sabia o tamanho do vento que viria. Se Jesus está dentro desse problema da tua vida, fica tranquilo. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir o que vier, você está diante da presença dele. Glória a Deus. Irmão, gritar vai resolver alguma coisa? Chorar vai resolver alguma coisa? Reclamar vai resolver alguma coisa? Pastor, o que eu vou fazer? Eu vou adorar. Aleluia. Pastor, está difícil na minha casa. Está difícil para você, mas para ele, Aleluia. Lucas, primeiro, para mim nada é difícil. Glória a Deus. Porque aquilo que é impossível para você é possível para mim. Aleluia. E o que eu vou fazer? Postura de adorador. Pastor, meu marido bebe cachaça, meu filho fuma maconha todo dia, fica tranquilo. Reclama não. O negócio da minha casa está de cabeça para baixo. Reclama não. Pastor, você prega o que vive, eu vivo aquilo que prego. Porque não adianta eu pregar aquilo e não viver aquilo que eu prego. Pastor, você está dentro da prova. Estou dentro da prova e estou querendo sair de lá e não consigo. Já estou com quase 29 anos dentro dessa prova. E pastor, quando eu vou sair? No dia do arrebatamento da igreja. Porque tu já percebeu que todo dia tu vence uma prova, vem outra. É verdade. Agora o moço agora que tinha dinheiro, agora está pobre. E detalhe, pastor, você vai até meia-noite comigo, irmão? Então os irmãos que estão lá fora passam para dentro e fecha o corredor e não deixa ninguém fugir. Agora, detalhe. Você sabia que alguns pregadores falaram que Jó perdeu tudo com 40 anos? É mentira. Jó perdeu em 24 horas. Em 24 horas Jó não tinha mais nada. Agora, se Jó fosse alguns crentes frouxos que tem por aí, que pega o celular de 500 conto, está chorando. Quebrou a unha dela, está chorando. Molhou o cabelo que puxou, está chorando. Mas Jó dá um exemplo para nós dizendo: venha o que vier, postura de adorador. Certo dia eu estava dentro da minha kitnet, onde eu morava. Eu olhei para minha mulher e disse: minha filha, eu não aguento mais. Ela olhou para mim e disse: que crente é tu? Tu não prega não? Eu disse: prega. Então tu tem que viver aquele que prega. Tu está reclamando por quê? Tu está vivo, está de pé, com saúde, está comendo, dormindo no chão, mas está dando glória, pelo amor de Deus, vai reclamar. Ou você só vai dar glória quando tiver com dinheiro no bolso? Pastor, o dinheiro traz felicidade? Claro que traz, mas não traz paz. Porque o que traz paz não é dinheiro, o que traz paz é a conexão com Ele. Em 24 horas o moço não tem mais nada. E agora vamos lá. Como adorar agora tu não tem mais nada no bolso? Qual é o teu nome, varão? Iago. Você vê o seu filho com 2, 3 anos, 5 anos, chorando pelo prato de comida e não tem. O teu filho que tem 4 anos, meu tem 12 anos, tem 11, vai fazer 12 agora. Me ligou antes de vir para cá e disse: pai, eu sei que o senhor está indo para o culto, mas o senhor manda um realzinho para me comprar uma pizza para mim. Eu disse: na hora, meu filho. Por quê? Porque a gente não quer o mal para os nossos filhos. E aí? Agora vai chorar, vai
gemer, vai chutar o pau da barraca, vai se desviar da igreja, ou você vai adorar? O mais difícil não está aqui. O mais difícil é agora, eu vou terminar agora mesmo. O mais difícil é agora você perder 10 filhos. Eu faço a pergunta para você: você sabe o que é perder 10 filhos? Não sabe. Então você não sabe o que é prova. Você não sabe o que é beleza. Então, se você chegar aqui e dizer que você está passando a prova de Jó, você está mentindo, porque você não suporta a prova de Jó. Glória a Deus. Em 24 horas Jó não tem mais filhos. E o que me chama a atenção aqui não é perder os seus bens materiais. O que vai me doer aqui é perder 10 filhos. Quem é pai, o que eu estou falando aqui sabe como é estar no luto. Porque o problema do luto não é simplesmente o luto. O problema do luto é a saudade que fica. A saudade corrói por dentro. A saudade nos destrói por dentro. Por quê? Porque você vai procurar alguém que não está mais aonde você queria. Você, alguém que comia com você na mesma cama e não está mais. Dormia na mesma cama, não está mais. Comia no mesmo, ou seja, na mesma cadeira, na mesma mesa. Você não encontra mais. Você vai procurar, a saudade machuca, a saudade maltrata. E sabe o que Jó vai fazer? Satanás está zombando ele do outro lado. E aonde Jó está? Sentado ele estava, sentado ele ficou. E sabe o que Jó faz? Ele sai da cadeira, se prostra ao chão, raspa a cabeça, raspa o manto e diz: não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor me deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Levanta a tua mão que está aqui. Coloca no ombro desse irmão que está do teu lado. Coloca no ombro dele. Perca tudo, mas não perca a tua postura de adorador. Diga, tá difícil. Diga, tá difícil, mas postura de adorador. Diga, o diabo quer que você entregue os pontos. Diga para ele, o diabo quer que você entregue os pontos. Mas diga para ele, sorria, se alegre. Chegou o tempo de sorrir. Chegou o tempo de cantar. Eu estou sentindo a glória dele aqui nessa casa. Ele calabarraia. É o diabo dizendo: acabei. E Deus disse: acabou nada, Satanás. Ela ainda está na reserva. Ela ainda está na reserva. Deixa eu ver quem está na reserva. Deixa eu ver se você dá glória com o microfone ou sem microfone. Deixa eu ver se você dá glória com o microfone ou sem microfone.
microfone do que é direito agora. Jó vai passar pela terceira fase. Qual é a terceira fase? Enfermidade. Diz a história que ele teve um câncer nos ossos, na pele e no sangue. Só que me chama a atenção, meu irmão, a primeira coisa que o câncer faz, quando ela toma todo o corpo, a primeira coisa que ele faz é entrar nas veias sanguíneas. Aí vai te matar aos poucos. Só que o câncer de Jó não entrou nas suas veias sanguíneas. Glória a Deus, glória a Jesus. Por quê? Porque Deus disse assim: tu vai ver ele perder tudo, mas tu não vai ver ele perder na sua vida. Aleluia. Quarta fase, capítulo 2, versículo 9. Estava a mulher de Jó. Irmão, se tu não pegar isso aqui é porque tu é de glória mesmo. Glória a Deus, aleluia. Estava Jó onde? No pó, na cinza. No pó tu tem amigo? Na cinza tu tem amigo? Eu vou falar uma coisa para tu. Tu não tem amigo. Glória a Deus. Esse negócio estamos juntos não está na Bíblia. Eu tenho colegas de ministério. Sou companheiro de ministério. E eu vou pegar o texto que o pregador aqui falou. Amigo que amigo fala na tua cara que você está errado. Glória a Deus. Não diga ao teu amigo falar que tu está errado é porque ele sabe o bem para você. Aleluia. Eu falei com um certo pregador que ele mora na Bahia. Eu disse: ou você anda comigo correto, eu peço para Jeová te dar uma pizza bem boa. Glória a Deus. E eu disse para ele: se você e Jeová não der, eu tenho 3 cunhados que vai dar uma pizza em tu. Glória a E Deus. tu vai parar de estar em cima de uma mulher casada. Ele instante foi embora, porque quem não quer ser corrigido sai fora. Glória a Deus. Tem glória para Jesus. Glória a Deus. Versículo 9, a mulher olhou para ele e disse: onde sou teu Deus e? Aí já olhou para a cara dela, tu está ficando maluca, perturbada do juízo. Senhor me deu, Senhor tombou, bendito seja o nome dele. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor, ele. Aí eu estou falando, está dizendo, no fim dessa prova, ele vai se levantar ao meu favor. Em outras palavras, está dizendo assim: quem te abandonou, quem te excluiu, quem pensou que tu ia morrer nesse pó, nessa cinza, Deus está dizendo: no final, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu não gosto daquele hino, sabor de mel, não gosto porque é um negócio, uma afronta. Mas quem te viu na prova vai te ver na vez. Porque quem te abandonou vai ver o Deus de Israel te levantando. Porque a Bíblia diz: ele não tem dificuldade para honrar ninguém, irmão. Ele não dá glória para ninguém. A honra e a glória é para ele, mas ele não tem dificuldade para honrar ninguém. Deus só honra quem honra o nome dele. Alguém está aqui? Vamos lá. Jó agora está no pó e da cinza. Ele se levantou sem força. Ele disse: no final dessa prova ele vai se levantar ao meu favor. E aonde Deus vai se levantar? Capítulo 42, versículo 1 ao 10. E Deus olhou para Jó e disse: ninguém frustrará os teus sonhos. E outra palavra está dizendo assim: está na prova, mas ninguém vai rabiscar aquilo que eu escrevi. Quando Deus está falando isso, ele fala com o próprio também chamado José. Jogaram José na cisterna, venderam ele, jogaram no calabouço, venderam para o Egito. Depois do Egito ele vai para a prisão. Diante da prisão, a Bíblia diz que Deus vai colocar na mão dele 2 chaves. Usando o inimigo dele chamado Faraó, coloca ele na cadeira de honra como governador. Faraó olhou para José e disse: ei, quando eu estiver no trono, quem manda sou eu, quando eu não estiver, quem manda é tu.
Deus coloca o Egito na palma da mão de José. Irmão, não adianta excluir, nem abandonar e nem desprezar aquilo que Deus escolheu. Não adianta criticar as pessoas que Deus levantou. Glória a Deus. Verdade. Quando Deus fala isso, versículo 10, Jó continua orando. O capítulo 1, versículo 6, Jó está orando. O capítulo 1, versículo 1, Jó está adorando. Capítulo de número 41, verso 10, Jó continua orando. Percebe que quando Jó começa a orar, Deus vem no cativeiro. Só que Deus vem na contramão. Percebe o versículo 10? Ele vai dizer: e Deus virou o cativeiro de... e deu para ele tudo em dobro aquilo que ele tinha. Só que ele veio contar e dizer: enquanto Jó orava pelos seus, aqui era para ser o contrário. Enquanto Jó orava, Deus virava o cativeiro. Mas Deus primeiro virou o cativeiro e depois Jó começou a orar. Por quê? Porque aquilo que ele já tinha plantado lá atrás, irmão, ele vai colher agora no capítulo, versículo 10. Sabe o que Deus está dizendo para você? Quem te excluiu, quem te abandonou, quem pensou que você não ia chegar lá, Deus está dizendo: enquanto você continua orando, eu vou virando o teu cativeiro. Percebe que essa oração aqui não é oração comum. Essa oração ele está orando para quem abandonou ele. Agora detalhe, você sabe que esses amigos aqui de Jó, é aquele que abandonou ele lá atrás. Foi aquele que ele excluiu ele lá atrás. Sabe o que Deus está dizendo aqui na minha boca? Quem te excluiu e quem te abandonou vai ficar vivo ainda, vai precisar de vocês. Eita, alguém está aqui comigo? O irmão pegou lá, a irmã pegou. Alguém está aqui? Ninguém vai destruir aquilo que Deus escreveu para a tua família, meu filho. Levante a mão assim por você, meu filho. Levanta as duas. Ninguém vai ninguém vai destruir aquilo que Deus construiu. A casa é tua, a família é tua. O diabo não vai destruir a aliança que Deus fez. O diabo está cercando a tua casa e dizendo: vou quebrar a aliança, mas não vai. Porque a mão de Deus está protegendo a tua casa e a tua família. O diabo acabou de cair fora. E Deus está dizendo: canta na terra, meu filho. Não tenha medo do teu adversário.